Continuando nossos estudos sobre animações, hoje vamos aprender como animar o width, mas com um exemplo real e bem legal. De início, a barra de pesquisa ela vai estar pequena, e quando o usuário tocar, essa width será aumentada. E quando tocarmos em um conteúdo diferente, a animação tem que haver uma animação de retorno para que a width diminua. Eu só encapsulei esse ícone e o text input dentro de um componente animável. E depois o encapsulei dentro de um Touchable Without Feedback, para que eu possa iniciar a animação de crescimento da width. Isso, nós temos que criar o valor inicial da width. Por exemplo, const valor inicial width é igual ao animated.value. Aí no caso eu vou começar com 30, porque é o tamanho, para comportar o tamanho inicial do ícone. Agora nós precisamos criar o objeto de estilização, que no caso eu criei aqui tamanho, e a propriedade que nós queremos animar, que é o width. Daí nós colocamos o valor inicial. Em seguida, nós precisamos criar o componente animável, que é uma view, e passamos a propriedade de estilização dentro dela. E precisamos instanciar o animated value. Pronto, vemos que a barra de pesquisa já ficou do tamanho do ícone. Bem, criado o valor inicial, criado o objeto de estilização e, por último, criado o componente animável, agora, de fato, nós precisamos animar. Por isso eu criei um método animar e vou invocá-lo aqui quando eu tocar no componente. Agora vamos para a prática. Ao tocar, eu preciso chamar o animated.time e agora nós passamos o valor inicial da width. Depois passamos o objeto de configuração, até que valor ela vai chegar. Então, toValue, vou colocar o valor inicial para 340, que é o tamanho do meu celular, da tela do meu celular. A duração eu vou colocar de 2.400 milissegundos. E não quero usar o driver nativo. E em seguida nós invocamos o método toStart. Após chamar o método start, podemos testar nossa aplicação para ver se a width está animada. Ok, funcionou corretamente. Agora, o que eu quero é que, após a animação ser finalizada, eu quero que dê um foco no input. Para isto, nós iremos utilizar o useRef do React. Então, nós iremos criar uma variável const inputRef, que é igual a react.useRef, que de início será nula. Depois, nós precisamos usar esta variável lá no input text que nós temos, text input. Então, ref é igual a input_ref. Depois, nós precisamos chamar uma função de callback quando a animação terminar, que é de colocar foco. E dentro da função colocar foco, nós iremos utilizar a referência que nós criamos. Então, input_ref, putCourage, ponto método focus. Em seguida, nós temos uma imagem, que é um conteúdo adverso dentro da nossa aplicação. E quando tocarmos nessa imagem, nós queremos que o foco seja retirado. Daí, nós criamos uma animação para que a width diminua e em seguida o foco seja removido. Então, é só copiar essa animação inicial. No caso, ela vai ter que retornar para 30, que é o valor do ícone, com a duração menor de 1 segundo e meio.
E no caso não será o callback colocar foco, e sim desfocar. Aí nós utilizaremos a mesma referência, só que o método não será focus, será blur. Então vamos recapitular o que nós fizemos. De início nós temos uma barra de pesquisa, que quando tocar no ícone, essa width irá aumentar, que é o método animar. Depois, quando eu tocar em qualquer conteúdo da tela, no caso eu coloquei uma imagem, que está encapsulada por um pressable, e esse pressable tem um método onPressIn, que é quando eu tocar na tela, ele irá invocar o método retornar. E o que é o método retornar? É o método que diminuirá a width. E em seguida, quando terminar a animação tanto de crescimento quanto de diminuição, será chamado os métodos de colocar foco e o de desfocar. Agora nós vamos testar a aplicação. De início vamos testar se a width irá aumentar. Ok, a width aumentou e em seguida foi colocado o foco. Agora, quando nós tocarmos num conteúdo diferente, é para essa animação ser reduzida. Ok, a width diminuiu e o foco foi retirado. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like